Olá, amores, saudade de vocês, né? Sempre falo a mesma coisa, mas a saudade é muita mesmo. E também a obediência de ficarmos em casa. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Eu sei que é muito chato ficar em casa, também não estou gostando. Muito chato, é bom a gente ter manhã, acordar, ir para a escola, de tarde também, né? Ter aquela atividade, uma rotina que é um prazer muito imenso estar com vocês. Então vamos começar as nossas atividades complementares de hoje. Nós vamos iniciando praticamente o segundo bimestre. Então prestem bem atenção, guardem esse material que vocês tenham, porque nós vamos fazer essas correções depois e vamos iniciar agora o segundo bimestre. E nós vamos começar com português. Português nós vamos praticar, vamos continuar praticando no livro, né? Porque é bom e também é o nosso apoio. Então temos um texto. Rir é o melhor remédio. Vamos fazer o texto com a interpretação caprichada, a leitura bem caprichada também, para a gente poder responder a interpretação. Agora, você sabe que se rir é o melhor remédio, então vamos falar de piada. Você sabe alguma piada? Que tal escrever no espaço aqui uma piada, certo? Eu vou fazer uma piada com vocês, não sei se vocês vão rir, né? Qual é a roupa preferida do macaco? Fala aí. É o macacão. O que um gato faz na academia? Abdominal. Quando o cachorro fica desconfiado, será por quê? Já respondeu? Quando está com a pulga atrás da orelha. Muito bom, divertido, não é mesmo? Vai aprendendo um pouco mais. Vamos ver a nossa gramática. Substantivos. Chamamos de substantivos a classe de palavras com que designamos os seres. Os substantivos podem ser classificados em substantivos próprios, dão nome às pessoas, lugares, animais. Exemplo, Roberto, Bahia, Portugal. Substantivo comum. São comuns porque indica todos os seres da mesma espécie. Gato, flor. Substantivos concretos. Existem independentemente de outro ser. Casa, cadeira. E o substantivo abstrato. Existe na dependência de outro ser, que é a beleza. Podemos observar a beleza em uma pessoa, mas a beleza sozinha não existe, certo? São os sentimentos, a beleza, o amor, a saudade, isso você tem que ter para existir de uma outra pessoa. Substantivos coletivos, mesmo no singular, indicam conjunto, coleção de seres. Cardume, peixes, certo? Agora é a sua vez de praticar. Praticar no livro as atividades, e eu fiz umas atividades aqui para vocês, falando também dos substantivos, consultar no dicionário, que é o sinônimo, que tem o mesmo significado, umas palavras que eu coloquei aqui, passar para o antônimo é o contrário, né, o oposto, então o que está escuro está claro, certo? E formar frases declarativas, afirmativa afirmando algo, negativa, negando algo. Declarativa, interrogativa, é você estar interrogando, certo? Perguntando. A exclamativa declarativa é exclamando, admiração, susto. A declarativa imperativa é impondo, não é verdade? Então eu sei que vocês vão fazer todas as atividades com carinho e torcendo por vocês. A matemática, vamos falar de igualdade. Temos uma igualdade quando ambos os membros apresentam o mesmo resultado. Ao adicionarmos, subtraímos, multiplicamos ou dividimos os membros da igualdade por um mesmo valor. O resultado permanece igual. Vamos fazer um exemplo.
500 gramas de arroz. 200 mais... É igual. Que é igual, 500 gramas de arroz igual a 200 gramas de arroz, mais 100 gramas de arroz, mais 100 gramas de arroz, mais 50 gramas de arroz, mais 50 gramas de arroz. Ficou igual, 500 mais 500. A balança está posicionando igualdade. Vamos fazer outro exemplo. Temos 500 aqui. 500 gramas. Aí vamos colocar 200 gramas. Aqui temos 700 gramas de arroz. Mais 100 gramas, mais 100 gramas, mais 50 gramas, mais 50 gramas, mais 200 gramas. Então, igual 700 com 700 gramas. Não é verdade? Então, vimos a igualdade nesse exemplo. É a balança, está balançando. Desequilibrado. Está equilibrado. Desequilibrado. Está desequilibrado, porque tirou, né? Mas se colocar o 200, vai ficar equilibrado. Não é verdade? Vamos continuar, então, as nossas atividades. Vocês vão ver aqui que ela continua no equilíbrio. Vocês viram, eu vou botar para vocês uma outra proposta aqui para vocês fazer também no livro de vocês. Vocês não deixam de praticar a leitura e fazer a atividade do livro, que vai ser muito gostoso fazer essa parte da igualdade. Relembrando, vamos continuar relembrando as nossas expressões numéricas. Prestem bem atenção como que a gente tem que fazer. Primeiro vamos resolver a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração, ou assim como estiver no decompor da nossa expressão. Mas temos a parênteses. Primeiro, quando tiver parênteses, resolvemos o parênteses, depois o colchete e as chaves por último. Não esqueçam disso, vai direitinho pela ordem. Vocês têm isso já sabem, é só vocês lerem para poder fazer passo a passo. Depois eu fiz uns problemas para vocês, não poderia também deixar de fazer um arma efetue, que vocês gostam de fazer, eu sei, e muito fácil para vocês. Continue se dedicando, eu acredito em você. E agora vamos falar ciências, vamos fazer um relembrando, porque já falamos disso, mas vamos continuar. Formação da Terra, lembram? Inicialmente, nosso planeta era uma grande massa quente, incandescente, que ao longo de milhões de anos, foi se resfriando. Durante esse processo. Muitos vulcões em erupção iam expelindo o magma, material quente localizado no interior do planeta, para a superfície. Tempestades frequentes e intensas foram resfriando o material da superfície e formando uma crosta sólida. Com o passar do tempo, a Terra foi se transformando até adquirir a aparência e as características que tem hoje. O planeta Terra está constantemente em transformação e continuará se modificando tanto no interior quanto na superfície. Fiz uma proposta aqui com umas perguntas desse texto. Estudo da biosfera. A biosfera é um conjunto de todos os ecossistemas da Terra. É o conceito da ecologia relacionado com os conceitos da litosfera, hidrosfera e atmosfera. Inclui-se na biosfera todos os organismos vivos que vivem no planeta. Embora o conceito seja geralmente alargado para incluir também os seus habitats, o ecossistema é o conjunto de seres vivos e competentes, ambientais com as suas características físico-químicas e as interrelações entre ambos, como a biogeocenose, o biossistema e holocenose.
Todos os ecossistemas do planeta encontram-se na biosfera. Fiz também aqui, tirando desse texto, para vocês estudarem, fazerem atividade. E você é um campeão, você é uma campeã. Vamos lá em geografia. Vamos falar agora da agricultura, pecuária e extrativismo. Muita leitura, mas é necessário para podermos ter uma compreensão melhor. Eu leio com você, você lê comigo. Vamos juntos, que eu aprendo com você, você aprende comigo. Então vamos lá, agricultura. O Brasil tem um grande desenvolvimento industrial. A agricultura desempenha um papel importante no país. Cada vez mais aumenta o número de áreas destinadas ao plantio em território nacional. Podemos indicar 2 tipos de agricultura: a de subsistência e a comercial. Na agricultura de subsistência, a produção visa garantir o sustento da família. É praticada pelos pequenos agricultores para atender às suas necessidades. A agricultura comercial visa a comercialização de produtos, principalmente para exportação. Os principais produtos da agricultura comercial do Brasil são, por exemplo, cana-de-açúcar, soja, milho, mandioca, laranja, que também são os principais produtos agrícolas cultivados no Brasil. Olha como é que nosso Brasil é lindo. A pecuária. A pecuária compreende a criação e o tratamento de animais em geral, incluindo gado, bovino, suíno, equino, caprino e ovino, além de aves, coelhos e abelhas. Nas regiões centro-oeste e sul, a citação de gado, a criação de gado bovino é a mais desenvolvida. Rebanho de caprinos, ovinos, suínos e muares. Muares são mulas. São o destaque em relação à pecuária na região do Nordeste. Então vejam bem, o maior rebanho de búfalos do Brasil fica situado na região norte, principalmente na ilha de Marajó. Na pecuária intensiva, o gado é criado com áreas menores, cercado e alimentação com ração. Já na pecuária extensiva, o gado é criado solto em grandes áreas, alimentando-se de pastagens naturais. Tanto na pecuária intensiva ou na extensiva, os animais precisam de cuidados como vacinas, alimentação e o tratamento veterinário. Extrativismo, a extração de matéria-prima diretamente da natureza, chamada de extrativismo. O extrativismo pode ser mineral, como as atividades de mineração de ferro, extrativismo vegetal, como a extração do látex da seringueira para fazer a borracha, extrativismo animal, como na caça e pesca. Cada região do país tem características próprias de atividades de extrativismo. No norte, ocorre a extração vegetal de plantas, como a castanha, o cupuaçu, o babaçu e o puriti, além da seringueira. São muitos utilizados também na produção de cosméticos. No estado do Pará, em Carajás, encontra-se o maior complexo minerador de ferro do mundo, mas há atividades mineradoras em outras regiões, como no estado de Minas Gerais. No centro-oeste, garante a extração por família de Pequim, Paru e Pacapá. Nas regiões litorâneas, existem comunidades que vivem da pesca. No Brasil, há algumas regiões, como exceções, onde a caça ou a pesca é proibida. Deve-se garantir medidas para que a população da espécie possa se reproduzir e não diminuir. No caso da pesca, por exemplo, há períodos do ano em que ela é proibida,
para garantir a reprodução dos peixes. E eu deixei para vocês também aqui, agora é sua vez, para vocês lerem. Atividade no livro também, façam a leitura, porque é muita leitura, mas temos que ler, certo? Vamos ainda continuando com relembrando. Eu preparei umas atividades para vocês responderem, fazer uma fixação, consultar no livro de vocês. Vocês têm o material todo no livro de vocês, dos aspectos físicos do relevo, sobre o clima, sobre a vegetação, e eu vou falar algumas aqui vegetações para nós relembrar, para vocês saberem. Sobre a caatinga, que é a vegetação típica de regiões áridas, plantas com folhas grossas, né, que não sempre resistem nos períodos da seca. O cerrado é a vegetação típica do Planalto Central, no interior do continente, formado por árvores pequenas, porte e robustos, com troncos e cascas grossas. Os campos são vegetação típica do clima do sul, a vegetação rasteira, como a capim e a grama. A floresta é uma vegetação tensa de árvores altas, típica das regiões úmidas. Exemplo, nós temos a Mata Atlântica, a floresta amazônica, o Pantanal, que é vegetação especialmente do campo e da floresta, que pode ser inundados por causa das cheias dos rios. A vegetação litorânea estende ao longo do litoral e a vegetação das praias. Então, vocês vão fazer essas consultas e vão responder a atividade que está toda aqui para vocês. E vejam que tem uma pesquisa aí da página 364. Faremos em sala de aula, quando retornarmos, tá? Deus te ilumine. Vamos falar em história. Vamos se preparando para a leitura, que tem muita leitura. A leitura é a nossa ponte de aprendermos melhor. Vamos ler para aprendermos, certo? Em meados do século XX, a era Vargas, em 1930, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas chegou ao poder. Nesse período, a economia mundial estava em crise, o que agravou os problemas políticos e econômicos no Brasil. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado de uma disputa política. De acordo com a política do café com leite, lembram que o café com leite, o mineiro e o paulista tinham que estar sempre algum na presidência? Então, Washington Luiz deveria apoiar um candidato mineiro à presidência da República. No entanto, ele apoiou um candidato paulista, Júlio Prestes, provocando o descontentamento dos políticos mineiros que se aliaram ao candidato da oposição, o gaúcho Getúlio Vargas. Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial. E, diante dos resultados, a oposição alegou fraude nas eleições, que gerou muitos conflitos entre governos e oposição. Em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo militar, com apoio popular, depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Na sequência, Getúlio Vargas, que era um dos líderes da oposição, foi empossado presidente para governar temporariamente. Getúlio Vargas foi o presidente que permaneceu mais tempo no poder em toda a história brasileira. Em 1930 a 1934, governo provisório. Em 1934 a 1937, presidente constitucional. Em 1937 a 1951, Estado Novo. Em 1951 a 1954, o presidente eleito democraticamente. Aprendendo um pouco mais, a crise de 1929 e o café brasileiro. Em 1929, nos Estados Unidos, houve uma grande queda na Bolsa de Valores de Nova York.
o que causou a falência de diversas empresas e demissões de muitos trabalhadores. Com isso, diminuiu o consumo do produto café e as importações. Não tendo como exportar grande quantidade do produto que ficou estocada para que continuasse a ser vendido pelo mesmo preço, o presidente Getúlio Vargas mandou queimar toneladas de café, proibiu o aumento da produção. O objetivo dessa medida era minimizar os prejuízos econômicos. Ele deveria dar para a população, né, Getúlio Vargas. Mas tudo bem. Continuando agora um outro fato importante na era Vargas, o governo provisório, em 1930 a 1934. Em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, seu mandato deveria durar até que fosse convocada uma Assembleia Constituinte para verificar o que seria feito para as novas eleições. No entanto, após assumir o poder, Vargas tomou uma série de medidas centralizadas. Suspendeu a Constituição de 1891, limitou o poder dos estados, e essas ações desagradou a parte da população brasileira e especialmente os políticos paulistas. Em resposta às medidas de Vargas, em julho de 1932, teve início em São Paulo um movimento denominado Revolução Constitucionalista, que tinha como principais objetivos destituir Getúlio Vargas do poder e criar uma nova Constituição. A disputa entre os paulistas e as tropas do governo federal durou aproximadamente 3 meses e resultou em muitas mortes e com as derrotas dos paulistas. No ano seguinte, o presidente Vargas convocou eleições para a Assembleia Constituinte, que elaborou a terceira Constituição do país. Logo após a promulgação da Constituição, a Assembleia tornou-se o Congresso Nacional e elegeu Vargas como presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. Vamos aprendendo um pouco mais, continuando em história, muita leitura, muita dedicação. Vamos lá? O papel político e social da mulher. As lutas feministas por direitos civis e democráticos começaram na segunda metade do século XVIII, com reivindicações por direito ao voto, ao divórcio e à igualdade de condições de trabalho e salário. A Nova Zelândia foi o primeiro país em que as mulheres conquistaram o direito do voto, em 1893. No Brasil, com a Constituição de 1934, as mulheres obtiveram o direito ao voto e também passaram a ter o direito de se candidatar a cargos eletivos. A primeira mulher a participar da política brasileira foi Carlota Queiroz, eleita deputada federal em 1934. Carlota era pedagoga, médica, foi responsável pela elaboração do primeiro projeto para a criação de serviços sociais no Brasil. Outra mulher que se destacou na política brasileira no século XX foi a bióloga, advogada carioca Berta Lutz. Ela foi idealizadora da legislação, entre outras medidas, o direito à licença maternidade e também regulamento para trabalho das pessoas menores de idade. Apesar de as mulheres participarem da política brasileira desde o século XX, foi somente no século XXI, em 2011, que o Brasil elegeu a primeira presidente da República, Dilma Rousseff. Agora é a sua vez, também temos aqui para a gente praticar no livro, fazer as atividades,
E tem, observe só, na atividade é a sua vez, não deve ser feita. Faremos também quando retornarmos às aulas. Mas nós temos aqui agora, relembrando, como nas revoltas, vamos falar de Revolta das Armadas de 1891 e 1893. Nesse período, aconteceu quando Deodoro da Fonseca fechou o Congresso Nacional e, à ocasião, os militares da Marinha e funcionários ferroviários da Estação Central do Brasil entraram em greve. A revolta federalista, em 1893 e 1895. É o início de uma revolta contra o governo. Dois grupos se confrontaram. De um lado estavam os federalistas, que tinham o objetivo de estabelecer uma república parlamentar. O lado oposto, republicanos, liderado por Júlio de Castilho, que apoiavam um governo forte e centralizado, que no final a vitória foi dos republicanos. Guerra dos Canudos aconteceu na Bahia. Um líder popular, Antônio Conselheiro, fundou uma comunidade. Ele era um líder político espiritual. E depois temos a revolta da vacina. No século XIX, o presidente da República pretendia modernizar o país com obras e começou um quebra-quebra na cidade, desmoronando as casas e tudo. E a população pobre, ele mandou para ir para bem longe da cidade. Nesse contexto, em 1904, uma lei tornou obrigatória a vacina contra a varíola para toda a população. E o povo não informado da importância da vacina, estava insatisfeito com as medidas do governo, recusou tomar vacina. O conflito, a população, a polícia, deu um transtorno, muita violência, e com isso aconteceu vários ataques para a população. A revolta da chibata, as péssimas condições de trabalho e de salários, e que eram submetidos, além de sofrerem castigos físicos violentos como chibatada. O movimento tenentistas de 1922 a 1927, as reivindicações principais dos tenentes durante a revolta dos 18 do Forte, eles reivindicavam moralização do governo, modernização do país pela via industrial, voto secreto e ensino público gratuito. Amados, vocês vão fazer aqui as revoltas dos conflitos das revoltas nessa nossa atividade. Então, amores, vamos continuar na história, certo? E nós vamos falarmos do Dia das Comunicações, que foi 5 de maio, os meios de comunicação que a gente vai falar. E a tecnologia foi evoluindo como está ainda evoluindo. E sem essa tecnologia, a gente nem hoje estaríamos fazendo esse trabalho que estamos fazendo com vocês, certo? Vamos fazer as pessoas usam os meios de comunicação para se comunicar. A comunicação falada é feita pela conversa direta, pelo telefone e pelo rádio, etc. Comunicação falada. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Ok, Google. Isso. Então, vocês sabem, a comunicação escrita é feita por cartas, telegramas, telex, revistas, livros e jornais. Certo? O que nós fazemos na escrita, essa atividade, é uma comunicação escrita. A comunicação falada e visual é feita através do cinema, da televisão, de teatro e etc. Nossa comunicação falada e visual, através do vídeo, né? A gente se comunica, visual e falada, certo? Muito bem. Nessa epidemia, estamos vendo a grande necessidade de tecnologia, o recurso da comunicação, não é verdade?
Então, olha o que mais a gente se comunica agora. É com o celular, com a tecnologia, não é verdade? E o que a gente mais usa para saber das notícias, para conversar com os amigos que estão distantes, que nós não estamos podendo ficar perto de ninguém. Então, essa epidemia fez com que a gente visse que a tecnologia que está nos auxiliando no nosso dia a dia, não é verdade? E vamos continuar falando história. Continuando a história, outra homenagem, que é no segundo domingo de maio. Eu fiz um texto para vocês lerem e ver onde tudo começou, quem começou a fazer essas comemorações, essas homenagens, que não poderíamos deixar de ser da nossa querida mãe, não só nesse domingo de maio, mas todos os dias, não é verdade? Eu fiz também uma folha aqui para você, um certificado da mamãe, se vocês quiserem fazer um colorido, escrevam para a mamãe, certifico que é a mamãe, tá aqui uma mensagem, que é a melhor mãe do mundo, merece ganhar muitos beijinhos e abraços por me fazer feliz, tão feliz, né, mamãe? E que o Senhor Jesus cubra a sua vida de alegria, amor e saúde e prosperidade. Façam a entrega à mamãe no Dia das Mães. Ela vai gostar, eu tenho certeza. Mas faça todo dia, bastante coração. Amores, muita coisa, né? Agora é só uma vez, quinta-feira. Então, toda quinta-feira vocês podem me esperar. Mas nós vamos ter bastante atividades, viu? E outra coisa, eu espero que vocês continuem se dedicando, que eu sei que estão. Eu conheço meus alunos. Eles são muito dedicados. E também quero agradecer o apoio dos pais e não deixar de desejar feliz Dia das Mães para você, mamãe. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente a mamãe de vocês, certo? Que Deus dê muita alegria para ela, muita paz e saúde, certo? Feliz domingo, Dia das Mães. Eu sei que nós estamos nessa pandemia, mas será junto com seus filhos, quem puder estar com as suas mães, que fiquem. E vocês ainda têm a mamãe, que eu sei que tem. Então, continuem em casa e façam um dia feliz. E não deixe de ser só no domingo. Comece agora a mandar coração, beijos para a mamãe e abraço bem gostoso. Se não der para ser, cotovelo, certo? Beijo, mãe. Feliz Dia das Mães. Beijo para vocês, meus alunos queridos. Tchau.